Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Dalmi, eu sou jornalista e está começando agora, neste exato momento, o primeiro episódio do Linha 8 Podcast. O Linha 8 Podcast foi pensado em levar oportunidade para quem precisa. Sabe aquele projeto, aquele curso que é desenvolvido em diversos lugares de Salvador, do estado da Bahia e do Brasil, que às vezes a gente não fica sabendo, mas se a gente soubesse, a gente faria? Pois é justamente esse projeto que eu quero que você conheça. E hoje a gente está recebendo aqui o nosso primeiro convidado, o primeiro bloco afro do mundo, nascido em 1974 e que desde então vem fazendo um trabalho espetacular, reconhecido no mundo inteiro. E para falar sobre esse projeto, recebo aqui o meu convidado, que vai discorrer um pouco sobre esses 50 anos do Ileaê e dos projetos sociais do Ileaê. O Sandro Teles, que é produtor artístico do Ileaê. Sandro, muito obrigado por ter vindo e aceitar o nosso convite aqui nesse primeiro episódio, né, de estreia. Dalmi, quem agradece sou eu, né? Estou muito honrado de estar aqui participando desse primeiro episódio do Linha 8, né? E honrado também em trazer ao conhecimento da comunidade os trabalhos que são realizados lá no Ilhaí, né? Os trabalhos socioeducacionais que o Ilhaí vem produzindo, né, ao longo de todos esses 50 anos. Vamos começar do início, então. O Ileaê tem 50 anos, né? Como é que foi lá no início e o Ileaê, desde a sua gênese, faz esse trabalho social de apoio à comunidade? Conta pra gente. Olha, Dalmi, o Ilhaí, ele nasce em novembro de 74, né? Com a ideia de levar para o Carnaval de Salvador é, algo diferente do que estava se acontecendo naquele momento. Né? Havia um racismo muito forte no Carnaval de Salvador, os jovens negros daquela época tinham pouco acesso para sair nos blocos, nos blocos de carnavais, né? Os negros jovens saíam muito naquela época em blocos de índio. Então, um grupo de jovens da Liberdade resolve criar um bloco de carnaval somente para pessoas negras, né? Como uma forma de reparação, já naquele momento, quando não se falava nisso. O bloco sai em fevereiro de 75, e a partir de 76, o Ileaê começa a contar uma outra história, né? Uma outra história geral do que a gente estava acostumado, né? Nós conhecemos muito de história geral nas escolas, né? Falando sobre os Estados Unidos, a Europa, a Ásia e pouco sobre a África. E aí, através do carnaval, ele aí começou a contar e cantar a história da civilização africana. Os seus primeiros 13 anos, né, de 85, de 75 até 87, ele aí contou a história de povos, países e civilizações africanas através da música e da estética. Então esse trabalho foi feito muito forte, contando a história de civilizações como o Reino de Daomé, o povo Fanti-Achante, falou sobre Nigéria, Camarões, várias civilizações africanas, concomitantemente com outros blocos afros, né? Porque essa era uma pegada dos blocos afros naquela época, contar a história da África, né? Vídeo Olodum em 87 com o Egito, depois falar Madagascar, Núbia, Chuí e Etiópia. Ele aí também foi o pioneiro nesse trabalho de contar a história da África. A partir de 88, que ele aí começa a voltar para a questão educacional, né? Até 87 ele aí era só fixado no carnaval, Restrito Carnaval. restrito ao Pensava carnaval. Carnaval, Era feito um trabalho educacional, claro. mas através das letras de música do carnaval. Entendi. As pessoas aprendiam A partir do Carnaval, a partir do entendi. carnaval. Mas quando chega em 1988, Manhilda resolve criar uma escola para que os filhos das suas filhas de santo e filhas de santo pudessem ter uma educação de uma qualidade melhor do que ela estava vendo naquele momento. É criado em 1988, dentro do seu terreiro, a Escola Manhilda, né? Que é uma escola de ensino fundamental para as crianças dali da área, da comunidade do Curuzu, onde essa escola, além de trabalhar o currículo formal, trabalhou também uma coisa que não existia na época, que era a história da África e a história das lutas de resistências negras que aconteceram no país.
as letras das músicas do Ilhaí começou a ser utilizada como ferramenta pedagógica. As professoras levaram essas letras para dentro da sala de aula e as letras eram analisadas com as crianças de forma lúdica para que elas começassem a aprender sobre a história da África, África através das letras das músicas. Uma educação afrocentrada, de fato. Afrocentrada totalmente. Né? As primeiras professoras foram as filhas de Maílda, Delice e Demária. Elas elas já tinham esse trato, né? Foram formadas em pedagogias e começaram a fazer esse trabalho e foram abarcando outros professores, né? O Ilhaí, como tem uma diretoria formada por educadores, né? Então, nessa época, o saudoso professor Jonatas Conceição ajudou muito, a professora Ana Célia Silva, Arani Santana, professor Jaime Sodré, professora Valdina Macota Valdina, né? Todos eles apoiaram e foram a base da Escola Maílda logo no seu início e que deu suporte para que essa escola pudesse acontecer de uma forma organizada e com qualidade para as crianças do Curuzu, primeiramente. Depois, há um sucesso tão grande que essa escola é aberta para crianças de toda a cidade. Então, pessoas de toda a comunidade dali do Curuzu, da Liberdade, adjacências, começaram a frequentar a Escola Maílda. Tinham quantas vagas e como foi esse crescimento? Começou com poucas pessoas, 10 alunos. Que era voltado mais para os filhos de santo, os filhos dos filhos de santo. E aí começa a abrir porque era de alfabetização até o 4º ano. Antigamente, na 4ª série, que era jardim, que era a educação infantil, né? E a jardim, a alfabetização até a 4ª série. Depois foi fixado a questão do ensino fundamental 1, que é do 1º ao 4º ano, e foi aumentando, né, a quantidade de pessoas. As aulas aconteciam dentro do terreiro de Candomblé, então não tinha espaço para muita gente. E foi crescendo em 88, e isso sempre acontecendo. Chegou o momento que o Ilê teve que alugar uma casa lá na comunidade do Curuzu para que as aulas da Escola Maílda conseguisse receber esse público todo, mais gente. Né? Porque o terreiro já não estava dando mais para suportar. Surgiu uma curiosidade, como eram essas aulas dentro de um terreiro de Candomblé? Porque assim, né, a gente tem as salas de aulas, né, as salas de aula tradicionais, né? Como era lá? É diferente? No início, as aulas aconteciam dentro do barracão mesmo. A Maílda conseguiu, com o secretário de Educação da época, que ajudou também muito, infelizmente eu esqueci o nome dele agora, mas ele ajudou dando aquelas carteiras, né? Carteiras, mesas, quadros. Então era montada uma escola no barracão. Com o passar do tempo, foi-se uma sala lá dentro do terreiro, né? Um quarto que foi transformado em sala de aula. Então foi aumentando. Lá embaixo, quem vai no terreiro porque o terreiro, quando você olha de frente, você vê uma casa, mas quando você entra, é um terreno extenso. Então lá dentro foi criado um outro espaço lá dentro para que a sala de aula acontecesse. Só que mesmo assim foi ficando pequeno. Então o Ilê pegou essa ideia de Maílda, né, abraçou a ideia de Maílda e alugou espaços lá dentro da comunidade, casas na comunidade, para que a escola pudesse acontecer. Fomentou, né, o desenvolvimento a ideia dela, de Maílda. A gente vai voltar a falar sobre a escola Maílda um pouquinho mais para frente, mas nesse momento eu queria que a gente falasse um pouco, né, sobre os projetos que são desenvolvidos. Né? Começa com a escola Maílda. É isso que a ideia é essa mesmo. Em 88 é a Maílda. Quando chega em 1992, ele cria a sua segunda escola, que é a Escola de Percussão, Canto e Dança Bandeirê, uma outra ideia de Maílda, né? Ela vê os meninos na rua ali, e aí fala com o vovô que estava ruim, que estava estranho, aqueles meninos na rua sem ter o que fazer, era uma porta de entrada para a criminalidade. Então, pediu que o vovô fizesse com que aquelas crianças começassem a aprender a tocar e a dançar, né? Para que eles a ideia principal era tirar os meninos da rua. Só que, e aí o vovô conversa com o Alírio, né? Alírio que hoje é o Alabê ali,
e as aulas, que antigamente era chamado de canto livre, e aí as aulas da banda Ierê começam ali naquele espaço que hoje é o Alabê, mas antigamente era chamado de canto livre. É que o Alabê, desculpe te interromper, é ali na ladeira do Curuzu mesmo, em frente ao terreiro. Onde tem a saída tradicional do Ierê. Isso. Ali era o canto livre, antigamente, chamado de canto livre. Hoje era Alabê. E aí começou as aulas da Bandeirê naquele espaço, né? Primeiramente com aulas de percussão e dança. Muitos dos músicos que fazem parte da banda do Ilê hoje são oriundos dessa primeira turma da Bandeirê, né? Os regentes, o atual regente, Mário Pan, e muitos outros, alguns cantores da aula de canto, todos vieram dessas turmas da Bandeirê. As aulas começam lá e também é uma escola que começa a se expandir. Muitas pessoas começam a querer fazer parte, né? E aí o Ilê aluga um outro espaço na comunidade para a realização das aulas da banda Ierê. Que para quem é do Curuzu, é um espaço que é onde é a sede do Ilê, que era um estacionamento, né? Tipo uma garagem. Ali era um terreno baldio, mas o Ilê alugou um espaço que hoje é a Casa Maria Filipa. Maria Filipa. Aquela casa ali que é em frente ao Ilê. Em frente ao Ilê. O Ilê alugou aquela casa, é um casarão, e aí cada piso, cada andar daquele era dedicado a uma escola. Ainda tinha as aulas da Bandeirê aconteciam no fundo dessa casa, que também tem um espaço lá para as aulas da Bandeirê. E aí, em 95, ele cria a sua terceira escola, que já trabalhava com as crianças na escola Manhilda, com os adolescentes, jovens adolescentes da Bandeirê, cria a escola profissionalizante, que era um local onde se tinha a ideia de capacitar os jovens para o mercado de trabalho. Perfeito. E aí começa a ter cursos, né, nessa casa que o Ilê alocou. Também algumas partes começam a ter cursos de informática. Naquela época estava começando o boom da informática. Começa a aula de informática, aula de inglês, aula de fabricação de bolsas e sapatos, aula de fabricação de instrumentos musicais. Então, quais? Basicamente os instrumentos de percussão. Entendi. Né, que eram usados pelo próprio Ilê. Começa a fabricação desses instrumentos. Então o Ilê começa a fabricar seus próprios instrumentos através desse curso. Muita gente são capacitada e trabalha ainda hoje para o Ilê fabricando esses instrumentos. Vários cursos de eletricista predial. E aí chegou um momento em que nem essa casa que o Ilê estava não cabia mais. E aí, a partir de uma promessa do ACM, né, ele doou aquele terreno que tinha ali na frente para o Ilê. E aí começou no governo de Fernando Henrique, foi aprovada a construção da sede, a Petrobras e a Eletrobras, e aí entra o governo Lula. Primeira vez que o presidente Lula foi no Curuzu, foi para visitar. Visita essa que meio que virou tradicional. O Lula sempre dá chegadinha lá, né? A partir logo da campanha ele foi lá e aí prometeu que se ele fosse eleito ele ia terminar a obra. Foi eleito, terminou a obra e aí a partir de 2004, né, a obra foi finalizada. A senzala do Barro Preto foi entregue no dia 27 de novembro de 2003. Né? No final do ano de 2003 houve a festa de inauguração e as aulas, as escolas começaram a acontecer dentro da senzala Barro Preto a partir de 2004. Perfeito. E aí todas essas 3 escolas são acopladas. Hoje funcionam dentro da sede do Ilê ali. Desculpa, ali na Rua do Curuzu. Isso. Tá lá. Falando sobre esses cursos, né? Chegamos aí nessa terceira escola, né? Como é que está o quadro hoje em dia, né? Porque 2003, a gente está em 2025, como é que está o quadro atual? Dalmi, desde 2003 a gente conseguiu capacitar muita gente, né? Que hoje está aí no mercado de trabalho fazendo, graças a Deus, sua vida. Mas a partir de 2016, porque a Petrobras, né, era a grande patrocinadora, né? Ajudou a construir a sede e se tornou a patrocinadora master, né, de todos os projetos sociais do Ilê. Aí veio em 2016 o Petrolão, né, e o impeachment da presidente Dilma.
E aí a Petrobras para de investir. em todos os projetos sociais do Brasil. Nossa, deve ter sido um Ileaê baque. incluído. Nossa. E aí para toda a verba das escolas, né? Ele aí consegue manter alguns anos com o dinheiro arrecadado em eventos, né, nos shows, consegue manter o pagamento dos docentes, né, principalmente da Escola Manhilda. Há uma queda nos cursos profissionalizantes depois disso. Aí mantém a Bandeirê, o pagamento dos professores da Bandeirê e da Escola Manhilda. E aí, quando chega em 20, acontece a pandemia. Com a pandemia, para tudo, né? Para shows, para eventos, para tudo. E aí, todos os projetos do ILE foram descontinuados em 2020 e a gente não conseguiu voltar mais. Não conseguiu voltar ainda? Desde então? A gente está conseguindo voltar agora. Aos poucos. Aos poucos. O que é que está voltando agora? A Escola Manhilda. A Escola Manhilda voltou. A gente fez as matrículas, já começou as aulas. Maravilha. Bandeirê. Vai voltar a Bandeirê também. E a Escola Profissionalizante a gente ainda está tentando voltar. Porém, ao longo desses anos, houve alguns... O governo do estado, principalmente, abriu alguns editais, né, de projetos. E aí o ILEAE passou tipo um projeto chamado Blocos Afros nas Comunidades. Sim. Onde o ILEAE começou a dar aulas de percussão, dança e canto em bairros de Salvador e no Curuzu. Sai do Curuzu e começa a trabalhar em outros espaços. Quais bairros foram esses? Foram Valéria, Cajazeiras e Suburbana, além de lá no Liberdade também. Uhum. Ele começa a ministrar aulas de percussão, de canto, de dança nesses espaços fora do Curuzu. Um outro trabalho que ele vem fazendo hoje, já tem 2 anos já que, baseado no conhecimento do trabalho feito pelas escolas do ILEAE, a Prefeitura de Maricá, lá no Rio de Janeiro, solicitou que o ILEAE implantasse esse trabalho lá na cidade de Maricá. Peraí, Maricá, no Rio de Janeiro, veio em Salvador convidar o ILE para fazer esse projeto lá. Perfeito. Como é que foi isso? E aí já tem 2 anos que educadores do ILEAE estão indo para Maricá. Intercâmbio, dando aulas de percussão, de dança, de toques sagrados e cidadania e consciência negra lá na cidade de Maricá. Como é isso lá no Rio? Você já foi lá? Já teve lá? Não tive a oportunidade. Mas conversando com os colegas? Conversando com as pessoas, tem um espaço lá em Maricá, eles têm um royalty de petróleo. Sim. Né? Certo. A prefeitura é uma prefeitura que tem dinheiro. É como se fosse a nossa São Francisco do Conde. Isso. E aí eles têm uns espaços lá muito interessantes que nas comunidades, tem uma comunidade lá chamada Minha Casa Minha Vida, um bairro chamado Minha Casa Minha Vida, onde mora uma comunidade muito pobre, né? E aí os trabalhos educacionais do ILEAE é muito forte nesses locais. Os educadores de 3 em 3 meses eles sobem, ficam 15 dias, 20 dias ministrando aulas nesses locais, depois retornam para Salvador de novo, depois voltam. Já há 2 anos já está tendo esse intercâmbio. Vem gente de lá para cá? Não, a gente só vem gente daqui para lá para ministrar aulas lá. Entendi. Você falou aí que o ILEAE está passando por essa dificuldade, né, desde a pandemia, está retomando aos poucos. Então, vamos falar de uma coisa que eu acho que é importantíssimo, que são as parcerias. Isso. Né? Então, assim, recentemente eu soube que fechou com a Belov, que é uma empresa de engenharia, fechou com a Neo Energia também. A Prefeitura de Salvador vai fazer a reforma do ILEAE, vai transformar aquela parte ali onde acontecem as festas, vai ficar climatizado, que vai ser um diferencial. Quem conhece sabe que o calor ali não é brincadeira. Não é brincadeira. Vai dar um outro conforto para quem vai acompanhar as festas lá. Mas eu queria que você falasse sobre os parceiros atuais, até dar uma privilegiada neles, mas também de quem tem interesse. Você que está assistindo aí, você tem vontade de ajudar o ILEAE. É claro que o ILEAE não está esperando só a ajuda de Petrobras, energia. Acredito que, né, os moradores, a comunidade que tem interesse em ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Né? Toda ajuda é bem-vinda. A gente espera muito que esse ano de 2025 seja um ano de virada de chave, né?
e que a gente possa voltar a ter nossas escolas, os nossos cursos funcionando a plenos vapores. Nós estamos com a parceria da Belove, né, de engenharia, e da Neoenergia, que eles têm uma parceria de 1 ano com previsão de renovação Estender. desse contrato, mas a parceria é mais ligada às questões culturais, Certo. é mais ligada aos eventos culturais do O Ilhaê. Carnaval, a Noite da Carnaval, Beleza Noite da Beleza Negra, a Negra, Caminhada da Consciência Negra. isso, festival de música, o Arraiê, agora em junho, mais os pontos mais culturais. A gente teve esse apoio da Prefeitura de Salvador, né? Que vai, a partir dessa semana, na próxima já começa, né? Já teve a assinatura, a atualização do equipamento lá do Ilhaê, né? Vai reformar tudo, vai climatizar. Começa quando? A ideia é começar na próxima semana, né? Além disso, a promessa da Neoenergia de colocar a energia solar ali, né, para diminuir os custos. Vai ser feito um trabalho ali também no Total. entorno, né? E aí a gente vê, tem essa obra, né? Tem essa obra que obra demora, né, de acontecer. E é a única coisa que pode atrapalhar um pouco a realização dos cursos, né? Porque talvez os cursos só possam acontecer a partir depois que a sede esteja em plenos vapores renovada já, né? Sim, sim. Então, mas a gente tem essa ideia de voltar com os cursos profissionalizantes acontecendo ali na senzala do Barro Preto para que a gente possa dar oportunidade aos jovens da nossa comunidade, né, a ter um acesso melhor, a qualificação melhor ao mercado de trabalho e poder sair, como o Manhilda falou no passado, poder sair das ruas, né, porque a gente está vivendo uma criminalidade muito forte no nosso bairro e quanto a gente puder tirar os jovens da rua, aprender a se capacitar, né, no primeiro emprego, possa conseguir o seu desenvolvimento pessoal Tem uma melhor chance, ainda. né? Tem uma chance, oportunidade. A gente precisa dar oportunidade para essa juventude, para que elas tenham melhores escolhas em suas vidas. Eu entrei no site aqui da Neoenergia, tem aqui uma lista de ações que vão ser desenvolvidas. Então, tem aqui Escola de Eletricistas, né, que é a captação técnica gratuita para homens e mulheres, justamente com esse objetivo de inserção no mercado de trabalho. O programa Potencialize, que vai ser a aceleração de carreira para talentos negros na Neoenergia, ou seja, aproveitar os talentos da comunidade na própria empresa. O programa Jovem Aprendiz, que é famoso, né, bem tradicional, bem famoso, né, para o nosso público. O Neoenergia em Ação, que são iniciativas sociais voltadas para a educação e conscientização sobre o uso seguro e eficiente de energia. Os gatos, né? O Segurança para a Rede Elétrica, também com a formação de embaixadores, e a Eficiência Energética, que é a realização do projeto Energia com Cidadania no Curuzu, e ações educativas sobre o uso racional e eficiente da energia na comunidade. O bom é que todas essas ações são ações que a Neoenergia vão fazer, mas que não estão em contrato. Eles vão fazer porque eles querem fazer. Eles querem fazer, mas não é algo que está no contrato. Entendi. Fazer. O que o contrato é mais ligado a questões culturais, mas eles acham que é importante, e nós também, que essas ações sejam realizadas. É maravilhoso. Perfeito, perfeito. Com os cursos que estão em andamento hoje em dia, são poucos, né, sem estar voltando, mas quem tem interesse em fazer esses cursos no Ilhaê, como é que faz para se inscrever, para pegar mais informações? Quando a gente estamos com aulas na Escola Manhilda, tivemos uma ampla divulgação das matrículas, né? A escola são gratuitas, todos os cursos e todas as escolas de leite são gratuitas, e aí fizemos uma ampla divulgação da matrícula na Escola Manhilda, e o mesmo vai acontecer com todos os cursos do Ilhaê a partir do momento que começarem as inscrições. A gente tem uma página no @blocilhaê, que as pessoas interessadas, né, muita gente da nossa comunidade, a mídia em geral, ele usa muito a nossa página como forma de divulgação, vão na nossa página para ver o que está acontecendo para divulgar. Então, a gente, quando esses cursos forem ter suas inscrições abertas, a gente vai fazer uma ampla divulgação
tanto nas nossas redes sociais como nos programas do ILEAE, né, de divulgação, Tambores da Liberdade e outros programas, e vamos disparar para a mídia para que as pessoas tenham acesso e possam se inscrever nos nossos cursos. Perfeito. Aproveitar, pedir para o pessoal acessar também o arroba linha 8 Notícias. A gente tem um trabalho de divulgação dessas notícias, mesmo dessas oportunidades. Então, quem Mais um quiser canal de pode. divulgação. Exatamente, que é justamente esse podcast aqui. Sandro, as empresas, né, que têm interesse, né? Assim, a gente já falou sobre os projetos do ILEAE, como a comunidade pode procurar, mas as empresas que querem ajudar o ILEAE, né? O que é que elas têm, com quem elas procuram quem, com quem é que elas conversam e como é que funciona? Olha só, há um departamento lá no ILEAE, né, que está sob responsabilidade do diretor Vivaldo Bem-vindo, né? Grande Vivaldo, um Grande abraço para Vivaldo. Vivaldo. Ele que é o responsável por receber todas essas empresas, né? E fazer esse contato. Então, vocês podem ligar, os interessados, ligar para o número 21 03 3400, 21 03 3400 e pedir para falar com o Vivaldo Bem-vindo, que ele será repassado no mesmo momento para ele. Ou também pode mandar um e-mail, né? ileaie@ileaie.org.br. Esse lê, né? Ileaie, I-A-I-Y-S, I-L-E-A-I-Y-E, @ileaie.org.br também, que esse e-mail vai chegar na setor de administração e será repassado para Vivaldo para que esses trâmites possam ser acertados o mais rápido possível. Perfeito. Então, fazer um apelo aí, pedir à comunidade empresarial de Salvador e da Bahia, e do Brasil também, por que não, né? Claro. Que pode estar assistindo esse podcast de outro local, fora de Salvador, enfim, que dê essa força aí para o ILEAE. O pessoal de Maricá, no Rio de Janeiro, veio aqui, então você pode pegar a sua empresa, trazer para perto do ILEAE, para perto da comunidade, fazer essa parceria que tenho certeza que ninguém que faz parceria com o ILEAE sai reclamando. Ninguém. Ninguém, zero. Não conheço ninguém, sério, não conheço ninguém que fez uma parceria com o ILEAE e saiu de lá dizendo que não gostou e que teve algum problema. Muito pelo contrário, só coisa boa. Quero mandar um abraço aqui. Durante que você estava falando da Bandeirê, mandar um abraço para Pio, que foi da Luciano Bandeirê, Pio. que hoje em dia está como percussionista de Léo Santana. É. Figura gente finíssima. Um grande abraço para ele, meu irmão. Bom te ver, de vez em quando encontro com ele Foi lá meu no aluno. Curuzu. Encontro com ele lá no Curuzu. É um camarada super gente boa. Fico feliz quando vejo na TV, ele aparece lá Também. tocando e junto ali de Léo Santana. Uma coisa que eu deixei de falar é o seguinte, que você lembrou de Luciano Pio, mas muitos dos alunos oriundos da Bandeirê, hoje, eles têm uma larga carreira, né, a nível mundial, porque muitos dos alunos estão morando na França, na Suíça, É isso, né? Alemanha, leva a cultura daqui para fora, Estados né? Unidos. Hoje tem o regente do ILEAE, né, cantor do ILEAE. Então, esses alunos, eles aprenderam a parte musical e também aprenderam a parte socioeducacional, que a gente faz esse trabalho muito forte nas nossas escolas. E desenvolve em outros espaços que são tão Também. importantes quanto o Curuzu. Bacana. Antes da gente encerrar, falar de um programa também que é massa, que muita gente conhece, já tem aí 20 anos funcionando, que é o Tambores da Liberdade. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, que ajuda muito nesse, enfim, vai pra cima. Tambores da Liberdade é uma alegria, né, uma felicidade. Foi um projeto iniciado pelos blocos afros, Ileaie, Olodum, Malê de Balê e Muzenza, lá no ano 2000, né? Logo no início, quando esses blocos decidiram se reunir para poder fazer com que as suas músicas tocassem na rádio FM, né? Porque as músicas dos blocos afros, até hoje, fora o Tambores da Liberdade, não tocam na rádio FM. Com exceção do Olodum, uma vez ou outra, os outros blocos você não vê. Então esses blocos resolveram criar um programa de rádio que começou na extinta Salvador FM, depois passou para a Metrópole, sempre comprando o horário, né, na Metrópole. E desde 2007 o Tambores da Liberdade acontece na Educadora FM, fazendo um trabalho de divulgação das músicas dos blocos afros, né? A gente toca também muito, tem um quadro Notícias do Mundo Afro, onde a gente dá essa notícia do que está acontecendo em Salvador, né, principalmente nas organizações negras.
Tem o Papo com Crioulo e Papo de Crioulo, onde a gente bate papos com a nossa velha guarda aqui do estado, né? Então a gente é muito feliz em estar. Eu tô desde o início lá nos anos 2000 fazendo o programa, e eu sou muito feliz em até hoje estar fazendo a divulgação das músicas desses blocos que eu aprendi a amar, né? Bacana. Quem quiser acompanhar, tem um Instagram. Tá Isso, aqui o tem o arroba Instagram, Tambores arroba FM. Tambores FM. E Segue também os lá. programas todos estão. E quem quiser ouvir, Os programas todos estão no site educadora.ba.gov.br. Só chegar lá e ouvir. Tá tudo lá definidinho. Vocês vão ver o tema. Cada programa é temático, né? A gente fala sobre alguns temas. uma menininha aqui, Falou sobre a ali, Menininha, Cabo o programa em 70 anos, 78 anos de Jaime Sodré, Martin Luther Martin Luther King. King. São vários temas que a gente fala. Cada sábado a gente faz um tema. Esse sábado agora a gente falou sobre o aniversário do Malê de Balê, né? Mês que vem vai ser aniversário do Olodum, a gente faz um programa especial e aí a gente segue. Bacana, show de bola. Parabéns por esse projeto, meu velho. 20 anos aí funcionando, não são 20 dias. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui essa primeira edição do Linha 8 Podcast. Recebemos aqui o nosso grande Sandro Teles, ele que é produtor artístico do Iliaê. Temos um papo muito interessante sobre desenvolvidos pelo Iliaê. E aí, a partir de hoje, você pode estar acompanhando a gente, que a gente vai trazer vários outros convidados para falar sobre diversos projetos e ações desenvolvidas aqui em Salvador e que com certeza vai poder ajudar você. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.